A confiança é uma das bases da espiritualidade, do nosso processo evolutivo. É esse entendimento de que existe uma inteligência por trás da vida, do mistério. É o entendimento de que nós estamos sempre amparados, de que a vida está sempre ao nosso favor, independente do que esteja acontecendo e do quão desafiadora seja aquela experiência. Confiar é a gente dar passos no incerto, passos em que a gente não tem garantia do resultado. E aí talvez esse seja um dos primeiros equívocos que muitas pessoas têm em relação à confiança. Elas associam confiar às coisas acontecerem exatamente da forma com que elas estão imaginando. Mas não é bem assim que de fato é a confiança. Porque a confiança é a sustentação desse entendimento, ainda que as coisas pareçam não estar alinhadas com aquilo que você projetou. Por mais que o resultado não seja condizente ao que você espera, ao que você imagina como sendo o resultado ideal, aquela situação ela vai se desdobrar da melhor forma possível para você, mesmo quando você julga que aquilo está errado, quando você julga que aquilo não foi benéfico para o seu processo, porque sempre é. E a confiança é sustentar essa ausência de controle do resultado. É você conseguir relaxar diante da incerteza, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que a gente nunca tem certeza de nada. É abrir o espaço para que a vida de fato nos surpreenda, para que a gente possa fluir de uma forma mais relaxada por esse mistério que está sempre trazendo informações que servem ao nosso processo de libertação, né? Então, serve para o nosso aprendizado, para que a gente consiga sair das ilusões, para que a gente consiga romper crenças, condicionamentos e muita coisa que mantém muitas vezes um estado de tensão, de sofrimento, de dor. Então, mesmo diante de situações desafiadoras, a gente está sendo levado a desconstruir tudo que nos leva para o sofrimento. E confiar no processo é entender que as coisas não vão sair como a nossa mente projetou, mas elas vão sair exatamente como elas deveriam. Porque, de novo, existe essa inteligência maior por trás que está orquestrando todo esse nosso fluxo da vida. Bom, eu quis trazer primeiro essa ideia do que é a confiança, porque basicamente é a nossa relação com a vida, né? Ou a gente confia no fluxo, ou a gente não confia. O que acontece é que muitas vezes a gente diz que confia, mas no fundo, a gente não está acreditando naquilo. Porque a confiança, ela é uma prática, ela é um processo. Se a gente não pratica todos os dias a confiança, não tem como, diante de situações desafiadoras, críticas, a gente simplesmente confiar. A gente precisa treinar com as pequenas coisas, para que quando a gente esteja diante de algo realmente impactante, a gente não tenha dúvidas. A confiança ela já esteja ali, porque a gente já construiu essa base que nos permite, diante daquela situação, relaxar, entregar, soltar, confiar. E como é que a gente faz isso então? Como que a gente vem para essa prática do dia a dia? O primeiro passo é a gente entender em que momento que a gente está no controle, porque o oposto da confiança é o controle. Se a gente está dizendo que confiança é abrir mão do resultado e confiar que independente do que seja aquele resultado, aquilo está ao meu favor, eu preciso sair do controle, porque o controle é o quê? Justamente eu tentar controlar aquele resultado. É eu tentar fazer com que aquelas situações saiam exatamente da forma com que eu entendo com a minha mente, que é o melhor caminho. E aí a gente começa nessa jornada interessante, né? Em quais momentos da vida a gente consegue não estar no controle? A gente precisa começar a observar isso, né? Se a gente está controlando tudo ao nosso redor ou se a gente consegue se manter um pouco mais relaxado diante de algumas situações. A base desse nosso controle é o medo, né? Eu tenho medo
de que a situação não saia conforme eu imagino, porque eu tenho medo, né? Aquilo de alguma forma me representa uma ameaça. Então eu quero controlar. Só que se eu tô confiando, eu não tenho medo, porque eu tenho certeza de que, independente do resultado, aquilo vai estar ao meu favor. Então, o medo é o primeiro passo para a gente começar a construir a nossa relação de confiança, abrir mão desse medo, desse controle, né? Que na verdade está tentando nos proteger do medo. E aí eu preciso observar na minha vida. O que eu ainda controlo? Em quais momentos que eu tô no controle? Será que eu consigo em algum momento sair desse controle? Eu preciso observar. E eu preciso observar então qual que é o medo que está por trás desse controle. Porque se eu preciso abrir mão do controle, eu preciso ter esse entendimento um pouco mais profundo para começar a praticar essa liberação de controle. E é aí que a gente vai para o segundo passo. A gente vai escolher questões na nossa vida em que a gente pode abrir mão do controle. Porque talvez o impacto e a consequência seja menor, não importa, né? Não dá pra gente também cair na ilusão de que a gente vai sair da zero confiança para 100% de confiança, né? A gente vai construindo isso aos poucos e a gente constrói isso com pequenas situações da nossa vida. O que hoje que você tem na sua vida, que você percebe que você está no controle, você pode soltar? O que você pode dar esse passo para trás e permitir que o fluxo dessa inteligência reorganize, ao invés de você estar ali o tempo todo influenciando a situação? Olha para a sua vida, escolhe situações em que você pode praticar o soltar, em que você pode praticar não estar no controle. Qualquer situação, que seja uma, não importa, mas dê esse passo em direção a esse soltar, tá? Liberar este controle. Porque para você confiar, você precisa entender que quando você solta, as coisas acontecem para o seu bem. Só que você só vai conseguir confiar plenamente quando você já tiver constatado e tiver evidências de que realmente é isso que acontece. Porque é isso que acontece. Mas a gente precisa constatar. Então escolhe uma situação e pratica, solta, e depois você observa o desdobramento. Você vai observando o que é que vai acontecendo com aquilo. E aí é muito importante que nesse momento da observação você sustente, porque não adianta nada você abrir mão, mas depois no meio do processo, a hora que você perceber que as coisas não estão fluindo da forma com que você imaginou, você entra de novo. Aí não é prática. Talvez no início isso aconteça, tudo bem, faz parte dessa construção. Mas coloca como uma meta você ter pelo menos uma situação em que você consegue soltar completamente até o fim. Porque a gente precisa deixar aquela situação se concluir, para depois a gente observar e constatar o que é que aconteceu, qual foi o resultado daquilo. E para isso a gente precisa de um certo tempo, porque o resultado e o impacto desse resultado na nossa vida, às vezes a gente não consegue ter um entendimento naquele momento. Então a gente observa o resultado, a gente vê como isso se acomoda no cenário da nossa vida. E daí a gente constata, isso aqui realmente fez sentido. Isso aqui realmente parecia que não era bom, mas agora eu observando, eu percebo que faz todo sentido isso para o meu processo. E aí você começa a ter o registro. O registro de que quando você solta, as coisas, elas acontecem de uma forma que te serve dentro do seu processo evolutivo. Mas para você conseguir ter esse entendimento e esse registro, você tem que observar o resultado e observar isso, como isso se acomoda dentro do seu contexto, para daí você tirar essas conclusões. E a partir do momento que você vai fazendo esse registro, você vai começando a construir essas evidências. E aí você começa, pode ser que realmente isso aqui faça sentido. Essa primeira experiência que eu tive, nossa, mas será que é isso mesmo? Construa mais evidências.
Depois que você teve essa experiência com uma situação, busque outra situação de vida. Vá fazendo essas escolhas conscientes de soltar, de sair do controle. O que é que você consegue, o que é que você sustenta não estar ali interferindo no processo. E vai treinando, vai praticando, vai construindo essa base, vai se relacionando com o mistério dessa forma quase que, vamos ver o que isso acontece, né? Vamos ver qual que é o resultado, não importa. Começa a construir essa relação com a vida dessa forma. Você com certeza vai ser muito surpreendido. No primeiro momento, para algumas situações, pode ser que você olhe e fale, meu Deus do céu, não era nada disso. O resultado realmente não foi bom. Fica com isso um pouco. Deixa passar mais um tempo e revisita a situação. Será que não foi bom mesmo? Porque isso também acontece. Muitas coisas, né, muitas situações da nossa vida a gente tende a concluir ali no momento, sem que a gente tenha o panorama geral, né? Porque é um plano extenso. A gente está vendo pequenos capítulos. E aí, às vezes, a gente olha para o resultado daquele pequeno capítulo e já constata que aquilo foi péssimo. Só que aquilo era uma peça para um quebra-cabeça maior que vai se revelar um pouco mais adiante. Então, a gente tem que revisitar também essas situações. E a gente tem que se questionar, será que realmente aquilo foi tão ruim assim? Será que o que eu entendi daquela situação, né, realmente faz sentido, olhando agora para como a vida se acomodou, para como a vida se ajeitou? Isso também nos ajuda com esses registros, a construir essa base de evidência. Porque eu tenho certeza que todas as situações de vida, quando você revisitar, você vai entender que aquilo fazia parte de algo, que aquela situação estava te pedindo um aprendizado, estava contribuindo de alguma forma com o seu processo. Por mais desafiadora e dolorosa que ela tenha sido, ela estava pedindo algum tipo de ajuste, ela estava contribuindo. Ou a gente recolheu o aprendizado e seguiu adiante de uma forma mais livre, ou a gente não recolheu o aprendizado e aquela situação se repetiu e se repetiu e se repetiu. E mesmo nessa repetição dolorosa, é importante a gente reconhecer. Talvez aquela situação lá daquele início já estivesse tentando te ajudar a resolver isso. Mas como não foi possível e realmente, dependendo da situação, não é possível mesmo, aquilo foi se repetindo e se repetindo e se repetindo até que você pudesse observar, nossa, o que será que tem aqui para mim? Não aguento mais, chega. E aí nesse basta, a gente também começa a dar os passos em relação às mudanças necessárias para o nosso processo. Então, confiança é essa construção, é a gente estar constantemente alinhado com a incerteza, é a gente estar constantemente confiando que a vida está a nosso favor, porque a gente consegue reconhecer o que a vida está nos pedindo a partir dessa observação. Mas a gente pratica todos os dias com as pequenas coisas, com o que é mais fácil soltar, até que a gente vai conseguindo soltar coisas mais complexas, experiências mais desafiadoras, e a gente vai construindo essa nova forma de se relacionar com a vida, de uma forma muito mais relaxada, de uma forma muito mais confiante. E abrindo mão do resultado, porque ele realmente não está nas nossas mãos. Ele nunca vai estar. A gente pode se enganar temporariamente achando que tá, mas a verdade é que a gente nunca tem controle. É uma grande ilusão a gente achar que tem. Começa a praticar, começa a estabelecer essa nova relação com a vida, essa nova relação com essas experiências incertas, começa a se relacionar melhor com o não saber e vai aos poucos sustentando isso, para você realmente conseguir estar em um ponto em que confiar já não seja nenhuma escolha, ela já faz parte. No início é uma escolha, que a gente tem que praticar e sustentar, mas pratique, pratique, pratique ao ponto de você simplesmente confiar na vida.